Marcos capítulo 4, versículo 35, tem como título: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como eu estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós temos aqui um relato onde, como tantos outros, nós vimos Jesus, ele trazendo solução para uma situação que estava ocorrendo com seus discípulos. E os seus discípulos, mesmo sendo muito próximos de Jesus, mesmo sabendo que Jesus estava no barco no qual os seus discípulos estavam, é natural que sentiram muito medo. Eles estavam em alto mar e eles viram uma grande tempestade. Eles sabiam que não tinha o controle daquela tempestade, e eles sabiam também que a qualquer momento aquele barco ele poderia afundar, né? Eles sabiam que isso era algo que podia acontecer a qualquer momento. E a palavra de Deus diz que Jesus ele estava dormindo. Nós sabemos muito bem que Jesus ele é Deus e ele nunca deixou de ser Deus. A palavra de Deus nos deixa muito claro que Jesus ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Ele nunca deixou. Mas nessa ocasião, Jesus como homem, ele estava dormindo, porque Jesus também ele foi 100% homem. E ele estava dormindo porque Jesus ele sempre teve e sempre terá o controle de todas as situações. Quando os seus discípulos viram aquela tempestade se levantar, eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, e talvez eles até esqueceram que aquele que poderia trazer a solução para aquele grande problema estava com eles. Antes dessa passagem que nós vimos Jesus ele lançando algumas parábolas e trazendo alguns ensinamentos acerca de muitas coisas. Falou sobre o grão de mostarda, que era um grão pequeno quando plantado, mas quando crescia, ele se tornava uma coisa muito grande. Ele falou também sobre a semente, fala sobre o semeador, e ele falou também sobre a candeia. Antes de acontecer esse evento, Jesus ele falava por parábola com as pessoas. O que importa é que Jesus ele trazia grandes ensinamentos. Os seus discípulos, tendo a oportunidade de ouvir Jesus falar por parábola, eles tinham também o privilégio de poder depois interrogar o mestre e entender o que aquelas parábolas elas significavam. Quando Jesus falava por parábolas, muitos não entendiam. Os seus discípulos o interrogavam novamente e Jesus esclarecia para os seus discípulos. Mas os seus discípulos não imaginavam era que eles enfrentariam uma situação tão assustadora na qual eles enfrentaram, que foi o alto mar. E quando eles estavam se direcionando para o outro lado, aquela tempestade se levanta, os ventos eram muito fortes, que as ondas às vezes passavam até por cima do barco. E quando eles estavam assustados, teve alguém que lembrou que o que eles precisavam para sair daquela situação tão difícil estava juntamente com eles dentro do barco. E aí eu quero lançar uma palavra para você nessa noite. E eu quero dizer para você que independente da situação que você esteja vivendo, se Jesus ele estiver dentro do seu barco,
não precisa se preocupar, porque no tempo certo Ele irá trazer a solução para o problema que tem te preocupado. Eu quero dizer para você que se Jesus ele estiver dentro do seu barco, mesmo que a situação pareça irreversível ou até mesmo impossível de ser mudada, Jesus estando no seu barco, a situação ela vai se resolver, porque Jesus ele não conhece nenhum problema que para ele seja difícil e muito menos nenhuma causa que seja impossível, porque até o impossível Jesus faz se tornar possível. Os discípulos estavam atravessando o mar e eles estavam com Jesus no barco, e quando aquela tempestade se levantava, eles começaram entre eles perguntar o que aconteceria ou o que seria se por acaso aquele barco viesse a naufragar, viesse a pique, viesse a afundar. Quando se lembram que Jesus ele estava dormindo, ao invés de, com muito carinho e muita delicadeza, chegar até Jesus e pedir por misericórdia, eles chegaram assustados, eles chegaram preocupados e acordaram Jesus. E perguntam se Jesus não se preocupava com a situação que estava acontecendo. Só que naquela ocasião, talvez eles esqueceram com quem eles estavam falando. Talvez eles esqueceram quantos milagres aquele que estava dormindo no barco, ele já havia realizado na presença dos seus discípulos. E quando eles chegam e eles acordam Jesus, Jesus com muita calmaria, ele apenas lança a palavra e repreende aquela tempestade. Aquela tempestade se acalma, aqueles ventos cessam e aquele barco fica com estabilidade. Então seus discípulos, olhando aquela situação, eles viram que a todo tempo a solução para o problema deles estava com eles, mas ainda lhe faltava algo. E Jesus, em seguida, ele repreende e ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão tão apavorados? Tantas coisas vocês já ouviram e vocês ainda se assustam com isso. Será que tudo aquilo que vocês já presenciaram não seria suficiente para vocês ter pelo menos um pouco de fé? Jesus repreende os seus discípulos e ele mostra para os seus discípulos que muitas vezes a situação que está à vista humana pode impedir de eu e você avançar. Muitas vezes a situação que se levanta ou que tem nos cercado é para ser um impedimento, para que você continue caminhando para o alvo, para que você continue caminhando em direção aonde Deus mandou que você fosse. Os discípulos estavam andando para o outro lado. A tempestade se levanta e os seus discípulos ficam assustados. Talvez, se Jesus não estivesse dentro daquele barco, aqueles discípulos morressem, até mesmo sem aquele barco afundar. Mas quando eles lembraram que Jesus estava lá, por algum momento eles perceberam que a solução para o que eles precisavam, eles tinham. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você já abriu as portas do seu coração, e se você já convidou Jesus para entrar e fazer morada em você, não precisa se preocupar com as adversidades, não precisa se preocupar com as tempestades que podem se levantar perante a sua vida, não precisa se preocupar com os problemas que muitas vezes para você parecem ser grandes. Mas eu quero dizer para você, descansa, porque aquele que você convidou para entrar no seu barco, ele não vai deixar o seu barco afundar. Ele não vai permitir que o seu barco afunde, porque Jesus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas eu quero dizer para vocês também, que quando Jesus está no barco, ele não vai fazer aquilo que é para você fazer. Mesmo Jesus estando dentro do seu barco, mesmo Jesus estando dentro da sua casa, aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Jesus ele vai fazer aquilo que não está ao seu alcance. Jesus ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. E Jesus ele sabe as suas limitações. Jesus ele sabe até onde você pode ir. Jesus ele sabe até quando você pode suportar. Jesus ele sabe até quando você tem força para estar caminhando. Irmão, pastor, e quando acabarem as minhas forças, aí é onde Jesus vai entrar. Aí é onde você vai reconhecer que você não consegue avançar. Mas enquanto você tiver força, você tem que continuar lutando, você tem que continuar perseverando, você tem que continuar caminhando em direção ao alvo. Porque quando as suas forças estiverem pequenas, Jesus ele vai entrar e ele vai fazer aquilo que para você é impossível.
E Ele vai renovar as suas forças. Porque você se colocou na dependência dEle. Porque você acredita. Porque você sabe que aquele que você abriu as portas para que Ele pudesse entrar, Ele nunca vai te desamparar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Mas, irmão, como assim de tal maneira? Não temos palavras para descrever. Não tem palavras. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo, sem exceção, Ele não está dizendo para que alguns, para que todos os que nele creem não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo não foi para fazer o seu Filho sofrer, mas foi para que a humanidade pudesse perceber que o amor de Deus para com a humanidade é tão grande, que para que a humanidade não viesse passar aquele sofrimento, Ele enviou Jesus. E Ele sabia que Jesus seria pendurado naquela cruz. E Ele sabia que Jesus ele seria rejeitado. E Ele sabia que Jesus Ele iria passar por momentos de aflição. Deus, Ele sabia. Mas como eu sei, como você sabe que Deus Ele sabia? Porque Deus, Ele é o Criador de tudo. Porque Deus, Ele não foi criado por ninguém. Porque Deus, Ele é. Deus, Ele é. Deus é aquele que fez tudo o que existe. E também esse mesmo Deus é o mesmo que junto com Jesus e o Espírito Santo, Ele fez o homem. Lá em Gênesis, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus, tão amoroso do jeito que Ele é, Ele sopra uma partícula. Olha só o privilégio. Nenhum outro ser tem uma partícula de Deus dentro dele. Mas a humanidade tem uma partícula de Deus. Deus, Ele sopra uma partícula e Ele lança o Espírito dentro do homem. Nenhum outro ser tem uma partícula de Deus dentro dele. Algo que nenhum outro ser tem esse privilégio. E o homem agora ele se torna alma vivente. O homem agora ele se torna alma vivente, um ser inteligente, um ser capaz de construir, um ser capaz de pensar, pode construir veículos para locomover, um ser que pode construir templos, que pode construir estruturas, pode colocar cobertura, um ser que é capaz de ter inteligência dada por Deus para desenvolver medicamentos, vacinas e tantas outras coisas, um ser capaz de criar algo para aliviar a dor humana. Você acha que de onde vem essa sabedoria? É da partícula que Deus soprou em mim e em você. Nenhum outro ser tem essa inteligência. E agora o homem, o ser que Deus fez a sua imagem conforme a sua semelhança, querendo se afastar de Deus e cedendo às tentações e às paixões terrenas, ele se afasta de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua infinita misericórdia, Ele traz o homem de volta. E Ele dá o privilégio a algumas pessoas de verem esse Filho de Deus como homem, que foi o caso desses discípulos, que estavam dentro do barco com Ele, passando para o outro lado do mar. Mas isso não quer dizer que esse Jesus que era homem, Ele era um Jesus inferior ou maior, porque os olhos humanos podiam ver. Esse mesmo Jesus que era homem e que estava dentro do barco, é o mesmo Jesus que se faz presente nessa noite. É o mesmo Jesus que na pessoa bendita do Espírito Santo habita em mim e em você. E eu quero te lembrar nesta noite que nas situações que você estiver vivendo, que você pense que tudo acabou, lembre que esse Jesus
na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está dentro de você e você pode solicitá-lo a qualquer momento que ele irá te atender. É esse Jesus. Ele lá estava como homem, com os discípulos. E quando os discípulos tomam a atitude mesmo, eu acreditando que não seria da melhor forma, de acordar Jesus, ele acalma a tempestade da vida daqueles discípulos. Se o problema para você está muito grande, se você acha que não vai conseguir avançar, se você pensa que tudo acabou, se você pensa que não vai mais acontecer, se você estiver pensando em parar ou em desistir, eu vou dizer a você que não é opção. Eu vou dizer a você que parar não é opção, que desistir não é opção, que olhar para trás não é opção. Eu quero dizer para você continuar avançando, mesmo que as suas forças sejam poucas, mesmo que você esteja desanimado, eu vou dizer para você continuar avançando, porque quando você não tiver mais força para continuar, Jesus ele vai segurar a sua mão. E ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Lembra de Josué? Moisés morreu e Josué ficou. Bate desespero em Josué. Mas Deus ele diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te preocupes, eu vou conduzir os seus passos. Apenas pega este livro e medita nele. E continue sendo fiel. E continue me servindo. E continue acreditando e não se preocupe com os obstáculos. Porque com os obstáculos, deixa que eu me responsabilizo para tirar da sua vida. Deus está dizendo para essa igreja aqui nessa noite que os obstáculos que têm te impedido de avançar, você não precisa se preocupar com eles, porque o próprio Deus, ele irá tirar os obstáculos que têm te impedido. Apenas continue perseverando, apenas continue avançando, apenas continue acreditando, porque ele é contigo. E daqui a pouquinho será o momento do encontro. Daqui a pouquinho será o momento da celebração. Daqui a pouquinho será um momento onde você não vai mais saber o que é sofrimento. Daqui a pouquinho vai acontecer um evento tão esperado. E aquilo que tem te perturbado e que tem te incomodado nesta vida, ele não vai mais poder te incomodar. Aquilo que para você muitas vezes tem sido muito incômodo, daqui a pouco vai cessar. Essas lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, esses problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia, daqui a pouco você não vai mais precisar se preocupar com eles. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta. Continue firme, continue acreditando, porque vai acontecer. Mesmo que alguns estejam dizendo que já se passaram muito tempo, que desde criança ouvia falar desse assunto e não aconteceu, eu vou dizer para você, igreja do Senhor, nessa noite: aguenta só mais um pouquinho, porque em breve irá acontecer aquilo que nós tanto aguardamos. Em breve irá acontecer. E daqui a pouco nós estaremos lá com ele. Daqui a pouco nós estaremos lá com ele. E você vai ver que valeu a pena. E você vai ver que valeu a pena continuar acreditando. Você vai ver que valeu a pena continuar meditando na palavra. Você vai ver que valeu a pena continuar junto com os irmãos que irão morar com ele na glória. Isso aqui não é palavra para motivar você. Isso aqui é uma realidade que vai acontecer. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para casa. E esse cansaço que você sente no seu corpo físico, você não vai mais precisar se preocupar com ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já tem tudo pronto. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. E esse momento que nós passamos aqui, que é 2 horas de culto, 1 hora e meia, onde sentimos muito calor, às vezes é uma luta para permanecer concentrado, e uma criança corre de um lado e outra corre de outro, e chega alguém, chama, e chega outro e tira a atenção, e você está querendo dar glória a Deus ali, e alguém te distrai e você não consegue. Vai acabar. Daqui a pouco nós estaremos lá, e aí nós vamos poder dizer: Santo, 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 Santo. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Daqui a pouco nós estaremos lá, e essas distrações e essas dificuldades que nós temos enfrentado aqui, não vamos mais precisar se preocupar com eles. Não
não vamos, enquanto nós estaremos lá, nas bodas do Cordeiro. A terra vai estar um alvoroço, mas nós estaremos lá seguros. Estaremos com Ele, e ninguém poderá tirar de mim, ninguém poderá tirar de você aquilo que Jesus garantiu na cruz do Calvário, aquilo que Jesus ele garantiu com o sofrimento que Ele passou, com as dificuldades que Ele enfrentou. Ninguém poderá tirar de você, porque Jesus ele entrou no seu quarto, e quando Jesus entra, Ele entra para mudar a história. E Jesus ele mudou a nossa história, e nós precisamos agora continuar firmes, continuar perseverando, porque daqui a pouquinho nós iremos voltar para casa. Fique com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus continue te dando força para continuar, que Deus continue te dando sabedoria para avançar. E nos momentos de dificuldades, entenda uma coisa: Jesus ele está dentro de você, na pessoa bendita do Espírito Santo. Irmão, mas está muito difícil, desça para o joelho. Irmão, mas eu não tenho palavras para falar. Apenas desça, porque Jesus ele te conhece muito melhor do que você. Apenas desça, que Jesus ele é fiel para garantir a vitória.